expectativa é que tenha pouco mais de 24 horas da primeira final, da primeira decisão que vai ter com a camisola do Benfica? Sim. Primeiro, é um orgulho poder estar participando dessa final e a expectativa total, não só minha, como de todos os meus companheiros também. Estamos muito focados, né, e queremos muito conquistar esse título, né, e dar esse título também para todos os adeptos benfiquistas. Elton, boa tarde, Pedro Gamito, Sport TV. Pergunto se da parte do grupo existe também a vontade de terminar bem com uma vitória na taça, como forma de validar a boa segunda volta que fizeram. Obrigado. Olha, o nosso objetivo, estando no Benfica, é vencer sempre, né? Seja o jogo que for, independente do adversário também que for. Mas sabemos, né, do nosso bom momento na segunda volta, e queremos vencer o título não só para confirmar esse bom momento, mas porque o Benfica vive de títulos, e nós queremos também ter essa conquista para essa época nossa. Boa tarde, Nuno Chaves, TVI. Perguntava até pela boa segunda volta que o Benfica tem feito em comparação com a segunda volta menos conseguida por parte do Sporting de Braga, se considera que pode aqui existir algum tipo de favoritismo para o Benfica? Desculpa, tive um pouco de barulho. Se considera que pela segunda volta que o Benfica fez, em comparação com a menos conseguida do Braga, se pode aqui existir algum tipo de favoritismo para o Benfica em função desse bom momento? Olha, eu não vejo favoritismo. A verdade é que nós jogamos todos os jogos para vencer. Como eu falei antes, independente do adversário. O Sporting Braga tem uma ótima equipe, tem um ótimo treinador, tem uma ótima estrutura também, e mostrou isso na Europa e no campeonato também. Nós respeitamos muitos deles, mas eu vejo que vai ser um bom jogo, vai ser um bom espetáculo, com duas equipes jogando para vencer, né, e nós vamos fazer de tudo porque nosso grande objetivo nesse momento é conquistar a Taça de Portugal. Elton, Vítor Lopes da SIC, deixe-me aproveitar o momento para lhe perguntar, depois de um ano tão desgastante a nível físico e emocional, se os jogadores do Benfica estão também ansiosos pelas férias e pelo descanso. Olha, é uma coisa de cada vez, né? Eu digo particularmente de mim e também pelo que eu sinto dos meus companheiros, nosso foco nesse momento é total, né, nessa final de amanhã, né? Depois vem as férias, depois vem o que tiver, tem jogadores que têm outros compromissos também com as seleções. Isso não é o momento para isso. O momento para isso é de foco total na final de amanhã, né, e com o pensamento todo voltado para lá também. Elton, bom dia. Boa tarde, António Pedro Carvalho, RTP. Pergunto-lhe se a possível vitória nesta Taça de Portugal salva a época do Benfica, porque o Benfica não conseguiu conquistar o título, que é sempre a primeira opção dos grandes, neste caso. Não. A gente nunca, acho que da parte do Benfica ninguém disse em salvar a época, mas o campeonato é sempre o grande objetivo, né, de todos os clubes em Portugal, mas nosso foco é na Taça de Portugal. Nós sabemos que é o segunda taça mais importante no país, então nós estamos completamente focados nisso para poder, né, de certa maneira, terminar com, não digo cereja no topo do bolo, não digo isso, mas digo que para a gente fechar de uma maneira que possa dar uma alegria para os nossos adeptos. Olá, boa tarde, Valter Marques, Jornal Record. Aquilo que eu lhe perguntava, e estamos no final da época, era aquilo que eu lhe pedia que fizesse um balanço desta época, e aproveitava para lhe perguntar se, quando chegou aqui ao Benfica, acreditava que iria terminar a época a titular, como tudo indica que irá acontecer, tendo em conta que Vlatko Dimos era o guarda-redes que vinha a ser aposta nas últimas temporadas. A verdade é que agora não é o momento para balanço ainda. A partir da semana que vem é o momento para fazer o balanço da época, para ver as coisas. Agora é o momento de foco total na final de amanhã, e nós sabemos que temos um jogo para vencer contra um adversário muito forte. Então nós temos que estar focados ali, né, e vamos buscar essa taça.
Olá, boa tarde. Pedro Azevedo, Jornal do Jogo. Perguntava-lhe uma coisa, se vocês veem este jogo, se o grupo se sente em dívida com os adeptos do Benfica, pelo facto de não terem sido campeões e toda a prestação da temporada, e se este jogo, esta final, é vista pelo grupo como uma forma de pagar essa dívida, se a sentirem. Olha, a taça é uma coisa, outra coisa. Uma coisa é o campeonato, outra coisa é a Taça de Portugal, como são os outros objetivos também, né? Nós estamos focados em alcançar esse objetivo. O do campeonato não foi alcançado, então nós estamos focados em atingir esse objetivo, né? E como eu já disse algumas vezes aqui, né, dar essa alegria, né, conquistar um título para poder né, conquistar esse objetivo. Tá bem, obrigado. Boa tarde, Jorge Jesus. Ontem já disse que espera um jogo com duas equipas a jogar um futebol positivo, com boas ideias de jogo. Pergunto-lhe também se espera duas equipas num 3-4-3 e esta pergunta faz mais sentido numa altura em que sabemos que Lucas Veríssimo não vai ao jogo e Vertonghen hoje não treinou. Boa tarde a todos. É verdade, falando do jogo, toda a gente espera que seja um jogo com muita qualidade, porque são duas boas equipas e são equipas que jogam muito quando têm bola com o objetivo de fazer golo. São equipas com, na minha opinião, com muita criatividade técnica e tática, e portanto isso dá-nos indicadores que vai ser um bom jogo. Pena de não ter público, mas já sabíamos que era assim. Quanto à segunda pergunta, foi tudo. Nestes últimos 5 dias tivemos 2 contratempos que não estávamos à espera, não é? O caso do Lucas Veríssimo e hoje o Vertonghen. É mais um motivo para eu pensar até amanhã ao jogo o que é que eu vou decidir. Porque tem que ser assim, não estava preparado nestes últimos 5 dias para perder 2 jogadores que normalmente têm jogado, mas o futebol é isto, já tem destas situações e portanto vou-me preparar agora neste espaço destas horas até ao jogo o que é que poderemos fazer. Boa tarde, Jorge Jesus, Nuno Chaves TVI. Ontem o Carlos Carvalhal afirmou que o Sporting Braga ia ganhar a taça. Perguntava-lhe se ficou surpreendido com essa confiança tão grande por parte do treinador dos bracarenses e se, por outro lado, se vai usar essas declarações para também motivar o seu plantel para a final de amanhã. Bom, eu não ouvi essas declarações, mas para mim não é nada de normal. É normal o treinador dizer que acredita que vai o treinador. Neste caso estamos a falar do Braga, que vai ganhar a final. A mesma coisa que nós poderemos dizer. Acho que isto não é falta de respeito pelo adversário. São convicções, é confiança. A mesma confiança que nós temos. Nós também pensamos da mesma maneira. E, portanto, estamos preparados para o duelo. E estamos preparados, como é óbvio também, para vencer esta final da taça, porque é o último jogo da época, o único título que o Benfica pode conquistar. E, portanto, também é muito importante para nós, não só para o Braga, mas também para nós, conquistar esta final da taça, porque será sempre importante para qualquer clube ganhar uma final da taça. E o Benfica... nestes últimos 20 anos ganhou 3, não é? Portanto, são números que não é fácil ganhar uma taça de Portugal, não é? E portanto nós também queremos a ganhar. Mister, boa tarde. Pedro Gamito, Sport TV. Só para, portanto, voltando à sua primeira resposta, só para esclarecer aqui a questão do Vertonghen, se está de facto riscado das opções para o jogo
E já agora, voltando a esta questão dos três centrais, portanto, a melhor fase do Benfica, a melhor versão do Benfica, coincidiu também com a chegada do Lucas Veríssimo, mas também com a adoção dessa variante de três homens atrás. Já jogou com o Braga assim com três centrais de raiz, também com uma adaptação. Essa hipótese está ainda em cima da mesa para si ou já arriscou também completamente essa hipótese de 3 jogadores atrás? Obrigado. Sim, concordo consigo, mas houve vários factos que fez com que o Benfica melhorasse. Não foi só a vertente do Benfica ter mudado em alguns jogos o seu sistema, foi várias situações acumuladas com que fez que o Benfica nesta segunda volta fizesse uma segunda volta muito boa. Se o motivo foi o facto de ter mudado de sistema, não foi. O motivo principal, já falei sobre ele, porque é que o Benfica melhorou a segunda volta. E depois, a mudança em alguns jogos, durante a segunda volta também jogamos muitas das vezes como numa estrutura de 4 e não de 3, mas eu penso que tudo isso, todos estes fatores fizeram que o Benfica melhorasse e em termos de sistema também foi uma adaptação fácil porque nós já vinhamos a trabalhá-la não tão regularmente, mas na segunda volta fizemos com mais tempo e portanto respondendo mais concretamente à pergunta se vou, repara, a gente já não tinha muitos centrais, não é? E com a saída do Lucas se o Vertonghen ou o Ian não recuperar, praticamente a gente não tem centrais para poder jogar uma estrutura 3, mas que vamos jogar com 11, eu tenho a certeza que vamos jogar. Isso é o que me interessa e o resto não estou muito preocupado. Boa tarde mais uma vez, Vítor Lopes da SIC. E no seguimento dessa resposta, André Almeida e também Jardel, podem ir a jogo? Estão em condições de ir a jogo? Jardel sim, André Almeida não. André Almeida, como vocês sabem, teve uma lesão muito grave que este ano ainda não jogou, nem vai jogar, muito menos amanhã, não é? O André Almeida foi uma baixa muito grande que nós tivemos logo nas primeiras jornadas, quando ele se lesionou e quando o Ruben Dias teve que sair, e portanto está fora de questão. O Jardel, não, o Jardel está convocado, como estão todos os jogadores do Benfica, do plantel, vão todos para o jogo, lesionados, não lesionados, toda a equipa vai estar junto amanhã na final, porque é o último jogo e, portanto, foi uma equipa que esteve sempre unida e vai estar unida desde o primeiro dia até o último dia. Boa tarde, Duarte Antunes, CMTV. Pergunto-lhe, sendo este um jogo em que o Seferovic pode ser de facto crucial, é o goleador da equipa, como é que está a confiança? Pode ser um jogador crucial por ser o goleador da equipa. Como é que está a confiança do jogador depois no campeonato ter sido batido pelo Pote, já mesmo na reta final do campeonato nos golos? Como é que está a confiança do Seferovic para este jogo? Obrigado. Bom, claro que, como é óbvio, as expectativas dele e de todos nós, no último jogo é que ele fosse o melhor marcador. O facto de ele não ser, não desvaloriza a época que ele fez e ele também não fica psicologicamente afetado por não ter sido o melhor marcador. Portanto, tanto ele como o Pedro são dois jogadores que disputaram até o último dia esta conquista individual e que qualquer um podia ser vencedor. Saiu o Pedro, ficou feliz, como é óbvio, e o Cef ficou feliz pela época que fez, não sendo o artilheiro do campeonato, mas sendo um artilheiro que foi o melhor marcador do Benfica e fez uma excelente, pelo menos a segunda volta, uma excelente segunda volta. Pedro Azevedo, Jornal do Jogo.
Perguntava-lhe, baseado na sua experiência que tem de finais, o que é que pode definir o jogo da manhã? Em particular, que pontos é que vê no Braga que o Benfica terá que superar de forma a poder vencer este troféu? Bom, vocês todos sabem também como é uma final, é um jogo com características especiais, não há possibilidade de ter uma segunda hipótese, ou ganhas ou perdes. E portanto, esses jogos têm muito a ver com a qualidade, como é óbvio, da equipa que tiver melhor no jogo. Não é muito importante, não é o caso, mas não é muito importante nas finais quem teoricamente é mais forte ou não é, porque isso está mais que provado. Agora, a nossa experiência pode, num ou noutro momento, antecedente ao jogo, não é? E após, no meio do jogo, ter algumas ideias que possam, no momento, ajudar caso as coisas não estejam a correr bem, não é? Porque uma final tu sabes que tens que arriscar tudo, porque queres sair de lá vencedor, e a forma como tu olhas e a experiência que tu tens destas situações podem-te dar, na minha opinião, alguns indicadores mais fáceis de poderes corrigir. Olá, muito boa tarde. Já disse aqui que nas finais não há grandes favoritos, mas aquilo que eu lhe perguntava é, tendo em conta a excelente época que o Braga fez, consegue encontrar uma explicação para que nos últimos 12 jogos tenha vencido apenas 3? E perguntava-lhe também o facto de estar afastado há algum tempo, ou seja, a sua classificação já está estabelecida do Sporting Braga, pode-se ter preparado de outra forma ou com mais tempo para este encontro? As equipas têm, durante as épocas, momentos melhores e piores, não é? Dentro do que é normas habituais, não é? E portanto, se está-me a dizer que este final do Braga no campeonato não foi tão forte como se calhar o início, são situações que nós treinadores analisamos e sabemos, e portanto a do Braga eu não sei. Agora isso não deixa de dizer que o Braga tem uma boa equipa, tem excelentes jogadores e portanto esse facto de ter acontecido nos últimos 10 jogos, esses números que você acabou de dizer, não quer dizer nada que o Benfica parta para a final, porque fez uma segunda volta melhor, mais forte. Vai convencido da sua qualidade, como vai a equipa do Braga. Já foi aqui feita uma pergunta até taxativamente que acreditam muito no que vão fazer, e portanto eu como treinador do Benfica, aquilo que eu acredito é na qualidade também da equipa do Benfica. O momento é uma final, não há um momento favorável, porque acabaste os últimos jogos do campeonato muito bem, portanto o que é importante é o jogo amanhã. Uma final é uma final, não há volta a dar. Acontece muitas coisas nas finais que nós não estamos à espera que aconteça, tanto no positivo como no negativo, e espero bem que amanhã aquilo que a gente espera que aconteça possa acontecer mesmo na final, em relação ao Benfica, para sermos vencedores. Boa tarde, Jorge Jesus. Pergunto-lhe se, quase a mesma pergunta que fiz ao Elton Leite, sem a conquista do campeonato, se torna ainda mais importante vencer amanhã, e se uma vitória amanhã também na final da Taça, se lhe daria menos pressão para iniciar a próxima época aqui no Benfica? Bom, vencer uma Taça de Portugal, independentemente daquilo que tu fizeste durante a época, porque a final da Taça de Portugal é o último troféu que normalmente se joga, é sempre importante, não é? Ainda há bocadinho acabei de dizer que nos últimos 20 anos o Benfica ganhou 3.
E portanto é sempre importante, não vai valorizar nada aquilo que a gente fez no final deste campeonato e desta época. A única coisa que valoriza é que vamos ganhando o troféu, conquistamos um título, que é aquilo que no fundo eram os nossos objetivos. Para além deste, eram outros, e portanto, ganhando ou não ganhando, a pressão que tu me perguntas para mim é exatamente a mesma, porque já falei daquilo que eu penso, daquilo que eu sei, o que é que aconteceu esta época à equipa do Benfica, e portanto o que é importante é vencer. Isso é ganhar um título, independentemente, não é, do que aconteceu durante a época, porque este título é um título muito importante para qualquer equipa, e também queríamos partilhar um título deste ano com os nossos adeptos, que bem merecem, e portanto veja lá a importância que tem tudo isto. Agora, quanto ao futuro, é tudo igual. Boa tarde, Mr. Jorge Jesus. Sérgio Lopes, para a agência Lusa. O Mister, durante a época, eu reparei que teve várias vezes o cuidado de incluir o Sporting de Braga entre os grandes do futebol português. Já acabou de abordar o momento das duas equipas. O que eu lhe pergunto é se um Benfica Sporting de Braga, se ainda é um jogo, se já é um jogo onde o atual momento das equipas não conta para nada, como se costuma dizer dos derbys e dos clássicos, ou se pelo contrário o Benfica tem a obrigação de capitalizar este melhor momento que está em relação ao Sporting de Braga. Não conta por nada, conta, não é? E o nosso momento, pelo final do campeonato, ser um melhor, não é teoricamente, porque acabou melhor. Agora, na prática, para a final, não é isso que vai dar mais vantagem ao Benfica para ganhar esta final. O que vai dar mais vantagem ao Benfica para ganhar esta final é se o Benfica tiver capacidade para jogar a um nível melhor que o do Braga e a jogar a um nível alto, como fez nestas últimas jornadas. Isso, né, é uma certeza absoluta que nos dá a possibilidade de estarmos mais perto da vitória. E como você disse bem, o Braga, volto a frisar, é uma equipa que ao longo do campeonato demonstrou que é uma equipa com muita qualidade, e não só é qualidade tática, também é qualidade individual. E vai ser um jogo muito disputado, vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipas, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora espero que o Benfica seja melhor e que ganhe, porque nós queremos acabar este final desta época ganhando um título, não é? Ganhando um título, e um título que, tirando o campeonato português, neste caso o campeonato nacional, é o mais importante daquilo que é a calendarização dos nossos troféus, dos 4 troféus que há como objetivos para as equipas portuguesas, não é? E, portanto, é muito importante qualquer final se ganhar. E esta, como nunca. Tá? Obrigado. Estavas a despedir? Desculpa. Luís Antunes, Jornal de Notícias. Perguntava-lhe o seguinte, Mister. Sente-se de alguma forma atingido pela crítica de Frederico Varandas, que disse recentemente que houve alguém que viu na Covid uma desculpa para não vencer? Eu posso dizer ipsis verbis a frase dele, não é? Para uns não vencer foi porque foram o único clube do mundo a sofrer de Covid. Pergunto-lhe se de alguma forma acha que esta frase o atinge ou não. É um pouco complicado, porque não tenho a certeza qual era o sentido dessa situação que o presidente do Sporting colocou. Como vocês sabem, é uma pessoa com a qual trabalhou comigo durante alguns anos como médico, e no qual eu respeito muito, e acho que o Sporting foi ganhou, foi um justo vencedor, e que não, nestes momentos, o que é importante é valorizar quem ganha e não falar muito daquilo que foi os rivais.
e o rival, o Benfica, se alguém em Portugal ou no mundo, tirando o River, não é? Teve problemas muito sérios do que é ter uma equipa com surto de Covid, não é 1, nem 2, nem 10, foram 28. Se fosse 1, 2, 3 durante o ano, não, foram 28 jogadores. A equipa técnica foi toda, né? Tivemos não sei quantas semanas sem treinar. Portanto, não há comparação possível. E o Sporting ganhou, porque mereceu ganhar, porque justificou que é melhor. E acho que isso foi uma forma de desvalorizar o título do Sporting. Desvalorizar, não é valorizar. Desvalorizar. Agora sim, obrigado. Tá.